paz do Senhor Jesus, irmãos. Quero dar continuidade a contar o meu testemunho. Esse vídeo é para fazer a segunda parte do meu testemunho, dando continuidade, né, ao que eu contei no primeiro vídeo. Eu quero explicar nesse vídeo, irmãos, por que Deus permitiu que eu mexesse com terreiro, né, com Umbanda. Por que Deus permitiu toda essa situação na minha vida? Então, a permissão de Deus. Por que Deus permite determinadas coisas na vida das pessoas? Porque Deus tem um propósito com todos nós. Deus tem um propósito com você, Deus tem um propósito com o seu vizinho, Deus tem um propósito em cada situação que nós nos encontramos. Seja onde, no que a gente faz, no que você trabalha, mas por que Deus permite que determinadas pessoas nascem com a capacidade de ver o mundo espiritual e outras não? Qual que é o mistério disso tudo? Então, para tentar elucidar essa questão, eu vou contar para os irmãos o que me levou novamente, né, o que me levou à prática, né, da Umbanda, da magia e me inteirar de, vamos dizer assim, de adentrar tão profundamente dentro dos conhecimentos místicos. Como eu contei nos outros vídeos, né, nos outros 4 capítulos, então esse é o quinto capítulo do meu testemunho. Como eu contei nas outras partes, eu já tinha estado em religiões, já tinha estado, frequentava uma igreja e tal, então tinha conhecimento do Evangelho. Então não era uma pessoa ignorante do que eu estava fazendo, eu sabia que o que eu estava fazendo era errado. Mas como eu não tinha controle, eu não sabia como fazer, né, para me livrar, até porque eu tinha desejos materiais, eu tinha desejos de fama, eu queria viver a minha vida. Porque nós nascemos e somos criados com o desejo de viver a vida, nós queremos ter um dia a dia, nós queremos... uns querem ser médico, outros querem ser advogado, outros querem ser professor, outros querem apenas trabalhar num trabalho comum, chegar em casa, ter uma convivência com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Enfim, as pessoas querem viver o seu dia a dia. Eu queria ser famoso, eu queria ser um cantor e tal, de multidões e aquela coisa toda. Mas eu nunca estava feliz, eu sempre sentia um vazio, né? Eu sentia que algo, e qualquer coisa que eu fazia não preenchia esse vazio, né? Qualquer coisa. E em 2003, literalmente eu quebrei um terreiro todinho, eu moí um terreiro, tá? E eu quebrei o terreiro. Entende? Eu quebrei todas as coisas que tinha dentro do terreiro, joguei fora e tal, e prometi para mim mesmo que não ia voltar mais a mexer com aquilo, e comecei a ir para a igreja. Eu comecei a ir para a igreja. E então eu morava em Curitiba, aí eu vim morar em Colombo, né, também cidade do Paraná, e
e comecei a ir para a igreja. Então em 2003 até 2005, 2006, desculpa, eu comecei a ir para a igreja. Só que assim, eu entrava dentro da igreja e os demônios ficavam na porta me esperando. Eles sempre estavam lá na porta me esperando. Então eu saía dentro da igreja, eles me acompanhavam. Mas havia igrejas que eu entrava, que eles entravam junto. Eu não entendia o porquê essa situação. Porque naquele momento eu não entendia. Por que determinadas igrejas eles ficavam na porta e outras igrejas eles não entravam e outras eles entravam. Eu não entendia. Um detalhe que me chamava a atenção naquele momento é que as igrejas que eles não entravam eram justamente as igrejas que tinha anjos, né? E tinha uma luz, uma energia, tá? Que hoje eu sei que essa luz, essa energia é o Espírito Santo, que Deus estava naquele lugar. Então tinha igrejas que eles entravam que não havia essa luz. E determinadas pessoas que estavam ali pregando, elas não possuíam essa luz. Só que na época, vou deixar bem claro, que na época eu não entendia que era o Espírito Santo. Eu não tinha esse discernimento do Espírito Santo. Tá? Quero deixar bem claro para vocês todos. E aquilo, né, continuou acontecendo, aquela situação toda de ir em igrejas e tal, até que um determinado dia eu entrei numa igreja missionária do Brasil. Tá? E então eu fui revelado naquela igreja, que chama-se Revelado, né? E o pastor começou a falar, o irmão começou a falar, olha, tem uma pessoa aqui, assim, começou a explicar, opa, o negócio é comigo, né? Daí ele falou assim, olha, você acabou de pensar, o negócio é comigo. Aí eu levantei a mão, assim, meio sem graça, porque eu nunca tinha passado por aquela situação, levantei a mão, você mesmo, vem aqui que eu vou orar por você. Orou por mim e tal, e aí no pé do ouvido ele falou, irmão, quando chegar no final do culto, o irmão espera, que eu quero lhe perguntar uma coisa e tal, me sussurrou ali enquanto os irmãos estavam cantando e tal, então ninguém percebeu aquela situação. Chegou no final do culto, todo mundo se despediu, Pai do Senhor, aquela coisa toda, e aí eu fui até esse irmão, esse pastor, e tudo bem, irmão, tal, e daí ele falou assim, irmão, tem algo que eu quero lhe perguntar, que Deus falou comigo, que o irmão tem que voltar a fazer o que o irmão fazia antes. Porque se o irmão não voltar a fazer o que o irmão fazia antes, o irmão não vai conseguir resolver o problema todo que está acontecendo na vida do irmão. Aí eu falei, mas o que eu fazia antes? Como assim o que eu fazia antes? De trabalho? O que eu fazia antes? Alguma coisa de profissional, sei lá, né? Aí eu comecei a contar que eu num período mexia com teatro, que eu mexia com música e tal. Comecei a contar várias coisas da minha vida pro pastor. Não, irmão, não é nada disso, é algo espiritual. O que o irmão fazia de algo espiritual ou religioso, algo que envolve religião, envolve algum tipo de religião. Olha, irmão, que eu fazia antes, mas antes quando? Algum tempo atrás, alguns anos atrás e tal. O que o irmão fazia antes? Aí eu contei, olha, irmão, eu tinha terreiro, eu mexia com terreiro. Mas e antes disso? Antes disso eu frequentava uma outra igreja. Não é isso. Será que o irmão tem que... Mas faz assim, irmão, me dá seu endereço, onde o irmão mora e tal, número de telefone e tal, que eu vou orar pelo irmão e vou até a casa do irmão. Eu vou até a casa do irmão. Isso era um domingo. Aí ele falou que na segunda-feira ele estaria lá. Passou segunda, nada. Passou terça, nada. Quarta,
Ah, o irmão, o pastor nem vai vir aqui. Chegou na quinta-feira, apareceu o pastor à frente de casa, onde eu morava, no Guaraituba. O irmão era assim, meio moreno, assim que nem eu. O irmão tava branco, né? Chegou no carrão dele e tal. Ó, irmão, eu vim porque Deus me mandou. Porque quando eu dizia para Deus que eu não ia contar o que tinha que falar, eu caía na cama. E daí quando eu dizia que eu ia falar, eu levantava e de repente eu falava que eu não ia falar nada para o irmão, que não ia vir aqui, porque eu não podia falar o que eu tinha que falar para o irmão, porque não era possível, porque não era de Deus. Eu caía na cama. Mas aí eu decidi vir, irmão, e falei para Deus que ia vir de qualquer forma, porque eu preciso trabalhar. Desde segunda-feira que eu não consigo trabalhar, que eu não faço nada. Eu pensei que segunda eu já estaria aqui, mas aí quando Deus falou comigo que eu tinha que dizer o que eu vou falar para o irmão, aí eu fiquei desesperado, porque não pode. Aí eu abri o portão pro pastor, ele entrou e tal, sentou e pediu uma água e tal. Eu ofereci um café, ele não quis, tomou uma água, né, começou a tomar devagarzinho aquela água e começou a contar: o irmão tem que voltar a mexer com macumba. Eu falei: mas como voltar a mexer com macumba se eu parei de mexer, quebrei, moí um terreiro todinho, como é que eu vou voltar a mexer com macumba? Não faz sentido eu voltar a mexer com macumba. Não, eu não vou voltar a mexer com isso não. Pois é, irmão, eu vim aqui falar porque o irmão tem algo que vai acontecer com o irmão, mas é no terreiro de macumba. Mas não pode, não faz sentido isso. Como é que eu vou voltar a mexer com macumba? Não faz sentido. Como é que eu vou voltar a mexer com o que eu mexia? Eu não vou, não sei o que, pá. Aí passou aquela situação que ele me contou, tal, aí aconteceu várias coisas na minha vida e tal, e aí de 2007 em diante eu comecei a ter uma prática que eu saía 2 horas de casa, voltava às 6 horas da manhã e tal, e eu estava vivendo uma vida muito perturbada, acontecendo várias situações e tudo coisas ruins na minha vida, várias coisas assim que estavam, e eu estava ficando numa situação financeira muito ruim, a coisa já estava feia, já estava pior, e eu precisava tomar uma decisão, e eu até tentei, continuei ainda, né, tentei ir em várias igrejas, mas continuava a mesma situação, parecia que não era a mesma coisa. Depois que foi falado aquilo para mim e tal, aí eu comecei a tomar um posicionamento com Deus. Eu comecei a orar dentro do meu pensamento com Deus. Comecei a conversar com Deus, só com Deus. Dentro da minha mente, dentro da minha cabeça, eu comecei a conversar com Deus. Né? Comecei a falar: mas Deus, como é que pode? Eu tenho que voltar a mexer com essas coisas. Eu não quero voltar a mexer com nada disso, Deus. Por que eu tenho que voltar a mexer com isso e tal? E eu comecei a montar um projeto na minha vida. Né? Na minha cabeça eu comecei a projetar. Se eu voltar a mexer com macumba, mas por quê? Mas como é que eu vou fazer? Ah, já sei. Se eu voltar a mexer com macumba, eu vou começar a orar para Deus em pensamento. Eu vou começar a conversar com Deus todos os dias em pensamento. Daí eu falei para Deus: Deus, daqui para frente eu vou começar a te incomodar em pensamento. Todo dia, ou quando eu for me deitar, e eu não vou mais orar em voz alta. Eu não vou mais fazer oração em voz alta, só vou falar contigo em pensamento. Porque somente tu pode entrar no meu pensamento. E eu sei que os demônios não entram no meu pensamento, então eu comecei a conversar com Deus em pensamento. E todas as vezes que eu ia conversar, porque eu sabia que a partir daquele momento os demônios não sabiam mais o que eu estava falando, o que eu estava pensando, né? Que eu estava falando no meu pensamento. Então eu começava a chorar. E naquele choro, muitas vezes eu comecei a entrar em desespero. E naquele desespero eu comecei a entrar em crises muito fortes. As crises começaram a aumentar. Eu tinha crises que eu começava a querer me dar porrada em mim. Eu comecei a fazer algo que eu já fazia na minha adolescência. Eu pegava uma cinta e começava a me bater. Eu começava a dar soco em mim. Eu queria sair nu na rua. Eu saía pelado na rua. Irmãos, eu tinha crises fortes
de agressão contra mim mesmo. Porque eu começava a chorar, eu começava a desesperar, eu começava a falar com Deus, mas dentro da minha mente. E eu não gritava mais. Porque antes, há muito tempo atrás, lá na minha adolescência, eu gritava, eu ia para o meio da mata e gritava, Deus! Mas naquele momento em diante eu não gritava mais Deus em voz alta. Eu falava com Deus na minha mente. Eu fechava meus olhos e começava a chorar, e dentro da minha mente eu falava Deus. Mas dentro da minha mente. Eu começava a pedir as coisas, começava a questionar Deus, começava a falar com Deus dentro do meu coração, dentro da minha mente, dentro do meu sentimento lá dentro do meu âmago. E aquilo foi, né, continuando a mente, uma prática. Até que um dia eu estava andando no centro de Curitiba e eu falei com Deus assim, Deus, no meu pensamento, se tu queres mesmo que eu volte a fazer isso, se é teu. Aí eu estava descendo uma rua principal, que eu não lembro o nome agora, lá no centro de Curitiba, era mais ou menos umas 2 horas, 2 e pouco da madrugada, mais ou menos, e é uma rua onde tem muita prostituição, muito bar lá, tudo de ruim, tem aqueles monte de boate, tal, aquele povo mundano da madrugada, e eu comecei a descer aquela rua. Aí eu falei, Deus, se tu quer mesmo, em pensamento, irmãos, se tu quer mesmo que eu volte a mexer com o que eu mexia antes, tu quer que eu volte a mexer com macumba, se é teu isso, se é teu desejo, não sei porquê, faça com que todas essas pessoas que estão dentro desses botecos aí, desses bar, dessa zona, todas essas pessoas que estão aí, e essas mulheradas, esses travestis, todo esse povo que está aí na rua, faça com que eles deem alguma coisa deles, ou que eles queiram dar alguma coisa deles para mim, mas eu não vou aceitar nada do que eles derem. Faça com que eles me entreguem as coisas. Aí eu fui descendo aquela rua e as pessoas foram me oferecendo coisas. Na medida que eu ia descendo, as pessoas saíam do bar, um me oferecia comida, um me oferecia lanche, outro me oferecia bebida. As prostitutas, elas tiravam as coisas da bolsa. Moço, você quer dinheiro? Eu te ajudo, eu te dou dinheiro. O que você está precisando? O que está acontecendo com você? E começava a me dar mais. Não quero nada não quero dinheiro não. Olha, quer ir para minha casa, que eu vou te ajudar. O que você quer? Quer que eu pague um táxi para você voltar para tua casa, menino? O que está acontecendo? As pessoas me viam de maneira diferente. Algumas me viam como se eu fosse um menino, uma criança. Outros me viam como se eu fosse assim, um coitadinho. Outros me viam, moço, oxa, você é gente boa. Aí doutor, vem cá que eu vou te pagar uma bebida. Você quer comer aí, ó? Vem cá que eu vou te pagar uma refeição muito boa e não sei o que. Todo mundo começou a me oferecer, não, obrigado, não. Aquela rua inteirinha as pessoas começaram a fazer isso para mim. Aí eu cheguei no final daquela rua e fui. Eu estava de ônibus, peguei o ônibus e fui para casa. Então eu tomei a decisão, então eu pensei, mas como é que eu vou fazer para voltar a mexer? Aí eu procurei um senhor que eu conhecia, que eu fiquei sabendo, cheguei até esse homem e voltei a incorporar e tal, comecei a mexer com macumba, vendi a minha casa que eu tinha em outro lugar e fui para um outro lugar. Aí começou o mistério, o verdadeiro mistério. Nesse outro lugar que eu montei o terreiro, que eu montei e comecei a incorporar, aí eu comecei a puxar, vários seres começaram a vir, comecei a incorporar, só que aconteceu um detalhe. Na minha porta começaram a aparecer pessoas que quando essas pessoas chegavam na porta e eu ia atender, abria o portão, na minha casa tinha um portão chapeado, enorme, e quando eu ia abrir o portão menor do meio e vi essa pessoa, quando aconteceu a primeira vez, foi muito impressionante. Algo que eu nunca tinha experienciado. Depois aconteceu diversas outras vezes. A pessoa chegava e de repente todos aqueles demônios se afastavam.
E aquela voz falava dentro de mim: você vai se responsabilizar por essa alma? Olha da onde ela veio. Olha da onde ela é. E aí atrás da pessoa aparecia como uma tela, irmãos. Como uma TV, como se fosse um telão de cinema, aparecia a vida da pessoa e a placa da igreja que ela frequentava antes. E aí eu olhava para ela e falava: olha, fulano ou fulana, você não pode estar aqui, você não pode vir aqui. Aqui não é o seu lugar. Aqui nós fazemos isso, tal, isso, aquilo, aquele outro, e tal, e você pertence a tal igreja, porque você Deus tem algo com você. Porque naquele momento, meus queridos, quem estava falando e me usando era o Espírito Santo. Eu não sabia que era o Espírito Santo. Porque quando eu fui frequentar as igrejas, eu questionava. Quando eu via as pessoas falando em línguas, quando eu via as pessoas dizerem: olha, o Espírito Santo está aqui, Deus está nesse lugar, eu não conseguia entender aquilo. Então, de repente, Deus começou a fazer aquele movimento na minha vida espiritual, e começou a mostrar como o Espírito Santo age. Então, naquele instante, quando via aquelas pessoas evangélicas, irmãos, que vinham procurar macumba, fazer mal para os outros, fazer mal para a esposa, ou para o marido, ou para familiares, ou para outras pessoas, elas eram repreendidas por mim, através do Espírito Santo, irmão. Mas eu não sabia que era o Espírito Santo que estava agindo através de mim. Eu não entendia. Então eu falava para eles, repreendia essas pessoas e dizia, e fazia elas voltarem para trás, que ali não era o lugar delas. E isso não aconteceu apenas uma vez, aconteceu várias vezes de eu ter essa experiência, essas milhares de experiências, sabe, de fazer pessoas voltarem para trás. Mas existe uma segunda questão muito importante que Deus quis comigo, que depois eu comecei a entender. Depois de 2013, quando o Espírito Santo, que eu percebi que o Espírito Santo, que aquele ser falava comigo, aquela força falava comigo dentro de mim, né? Que era Deus falando comigo, que eu nunca tinha percebido Deus falando comigo. E aí eu fui entender que Deus já falava comigo na minha infância, mas eu não sabia. Que aquela voz que falava dentro de mim, Deus falando, o Espírito Santo falando comigo, eu nunca tinha entendido. Eu tive que passar por tudo aquilo, entender as vozes dos demônios, saber diferenciar a voz de cada um deles, para daí diferenciar a voz de Deus, a voz, a energia, o poder de Deus, para saber qual era a diferença daquelas vozes e das vozes de Deus dentro de mim. Mais uma questão importante, terceira questão importante. Eu tive que passar por tudo isso, experienciar todas essas coisas, ter todo esse conhecimento, passar a ter todo esse desenvolvimento, porque eu li muito durante esse período para entender o que acontecia comigo. Eu li parapsicologia, paranormalidade, eu estudei sobre telecinese, fantasmogenese, fenômenos paranormais, eu estudei anatomia esotérica, eu estudei filosofias de todos os tipos, filosofias, religiões, eu estudei taoísmo, zenbutismo, budismo, eu estudei tudo quanto é coisa, não só da religião afro, mas eu estudei o xamanismo, estudei tudo sobre aura, sobre energia, sobre vibratória, enfim, tudo quanto é ciência de religiões. Por quê? Porque Deus falou para mim, depois de tudo, que eu perguntei: Senhor, por que eu tive que passar por tudo isso, mais de 40 anos de experiência com os demônios? Por que eu tive que passar por toda essa situação?
Por que que não foi diferente? Aí Deus falou para mim o seguinte, que na antiguidade havia o templo, aonde as pessoas que tinham o dom, as pessoas que elas eram preparadas, ou elas já vinham como Samuel desde o ventre de Ana, para poder ser um profeta, um sacerdote, ou quando era uma pessoa que era para evangelizar, ou para trazer a palavra, ou para trazer algo importante, a pessoa passava pelo templo. Lá existia uma preparação, e não existe mais isso. Então, como não temos pessoas preparadas para poder ensinar e para poder, eu fui julgado dentro de igreja. Eu fui pisado até por pastores, por líderes de igreja, de uma determinada seita religiosa, tá? Que eu não vou falar o nome agora, tá? Mas numa outra oportunidade falarei. Então eu fui pisado por essa religião. Tá? Uma religião conhecida, americana, uma religião que está se espalhando por todo mundo, que tem origem na maçonaria, que tem práticas, que criou um evangelho próprio, não usa só a Bíblia. Eu acho que alguns já se ligaram, né? De qual religião estou falando. Me julgaram. E outros pastores aí também já me julgaram. Mas vejam bem, eu tive que passar por tudo isso para poder hoje estar aqui falando para você. Porque os pastores, muitos líderes religiosos, estudam teologia, mas a teologia já diz teologia. É estudo de livros, não é o estudo de Deus. Deus fez algo na minha vida. Deus projetou. Deus me ensinou na prática. E não é qualquer um que chega, que vai até um terreiro, vai montar terreiro, que vai incorporar e depois consegue chegar na situação que eu estou. Muitas pessoas que têm visão do mundo espiritual estão internados em hospitais psiquiátricos, são considerados loucos totalmente, tomam remédio tarja preta e são considerados totalmente malucos, totalmente. Felizmente Deus me colocou numa posição diferente. Talvez para a psiquiatria eu seja mais louco ainda, porque a ciência moderna não entende o espiritual. A ciência moderna é ignorante do espiritual. A neurologia, a psiquiatria e as ciências médicas não consideram que nós podemos ouvir o Espírito Santo. Eles não consideram que uma pessoa pode ver o espiritual. Aliás, não consideram nada. Porque boa parte desses médicos, eles são ateus. Eles não acreditam em nada. Eles só acreditam em remédio. Então eu tive que passar por tudo isso porque não temos templo. Os pastores estão apenas se baseando em teologia, não estão se baseando na prática e estão esquecendo Deus, estão esquecendo o Espírito Santo e estão abandonando a verdade. Depois que Deus fez tudo que fez na minha vida, em 2015, pegou, me tirou do cativeiro, colocou a mão, tirou tudo, levou todos os demônios. Um determinado dia, quando comecei a voltar a ir para a igreja, eu vi que os demônios não esperavam mais na porta da igreja e realmente Deus fez a obra na minha vida. Não foi homem que fez a obra na minha vida, foi Deus. Deus é que levou os demônios. Não teve ninguém que entrou dentro do terreiro, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Ninguém fez isso. Deus, porque eu me entreguei para Deus. Então eu cheguei para Deus, Senhor, eu quero estudar teologia, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer isso. Aí Deus falou para mim o seguinte: eu vou te ensinar. Através do Espírito